Olá, eu sou o Sr. Cláudio, tudo bem? Nós vamos à nossa primeira aula da turma da noite de Química 1, aula 18. Nessa aula nós tivemos na teoria em sala de aula na sexta-feira passada a respeito de equilíbrio iônico. Então nós chegamos até a lei de diluição de Ostwald, que é justamente o que nós vamos trabalhar hoje. Atentem-se ao primeiro problema, que nós vamos resolver lá na página 2, na aula 18. Sigam a leitura aí na sua casa comigo. Uma solução 0,05 mol por litro de um ácido fraco HA é 0,1% ionizado. Qual é aproximadamente a sua constante de ionização? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ácido, que é um ácido HA, é um monoácido, libera apenas um H+, e de concentração equivalente a 0,05 mol por litro. Note que o valor de alfa dado em porcentagem corresponde a 0,1%, e a pergunta é qual o valor de KI. Como o valor de alfa é inferior a 5%, relembrando na lei de diluição de Ostwald, em que nós tínhamos que o KI era igual a molaridade vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Repare que a região de baixo dessa equação, ela pode ser retirada para alfas inferiores a 5%. Note que o nosso alfa é menor do que 5%, que significa dizer que eu posso retirar a parte de baixo da equação. Porém, nós devemos tomar muito cuidado no dia do vestibular, porque esse alfa aqui deve estar sem porcentagem. Resumindo, o valor é de 0,1%. Para retirar a porcentagem, nós vamos dividir por 100. Ao dividir, esse valor cai para 0,001, ou seja, o equivalente a 10 a menos 3, que é esse valor dividido por 100. Tirando isso, o resto é uma aplicação direta na forma. Eu desejo a constante de equilíbrio. Para isso, eu tenho a molaridade dada em mol por litro e o valor de alfa já retirado a porcentagem. Então, vamos resolver o problema. O KI, que é a minha incógnita, permanece. No lugar do N, que é a molaridade, eu substituo pelo valor. Vamos trabalhar direto com notação científica. Ao invés de 0,05, vamos colocar 5 vezes 10 a menos 2. Então, 5 vezes 10 a menos 2. Que, por sua vez, é multiplicado pelo valor de alfa, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, 1 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Bom, primeiro nós vamos resolver a potência, para depois resolvermos o produto aqui. 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado vai dar 1 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 2 vezes 1, 10 a menos 6. Eu vou ter no final o KI igual a 5 vezes 10A. Note que isso aqui vai fechar em menos 6. Vezes menos 2 vai dar 10 a menos 8. Esse vai ser o valor da constante de equilíbrio desse ácido, o que corresponde à alternativa letra A. Ok? Bom, agora pessoal, notem que é uma aplicação direta da lei de diluição de Ostwald. A lei de diluição de Ostwald é válida para eletrólitos fracos e moderados. Então nós podemos aplicar diretamente, como já vimos em sala de aula. É muito prático aplicar tal lei e evitar de ficar resolvendo esse problema com a história das 3 linhas para equilíbrio químico. É bem mais rápido a utilização da lei de diluição de Ostwald. Agora, vamos dar uma olhada no exercício 3. O exercício 3 requer uma atenção muito maior, é um problema bem mais elaborado, da Mackenzie. Diz lá, a reação de ionização do ácido nitroso, HNO2, que é o qual nós temos fórmula aqui, um ácido fraco, apresenta a constante de ionização igual, que é o KI, 2,5 vezes 10 a menos 4. Calcular a concentração hidrogeniônica, ou seja, a concentração de H+. E aí ele fala o seguinte, no equilíbrio de uma solução 0,1 mol por litro. 0 mol por litro é a concentração. Note, sendo um ácido fraco, eu também posso aplicar diretamente a lei de diluição de Ostwald. Como é um ácido fraco, o próprio enunciado já fala isso, dispensa a utilização da parte de baixo, da equação da lei de diluição. E eu passo a ter N vezes alfa ao quadrado.
Retirei já a parte de baixo, o valor vai ser bem próximo do real. Eu posso efetuar isso de novo para alfas inferiores a 5%, um valor seguro, certo? E, consequentemente, eu vou trabalhar agora substituindo os valores. Note que a substituição direta do que eu tenho para a minha equação não vai resultar na resposta que seria a concentração de H+. Porém, eu possuo a constante de ionização que foi dada, a concentração molar que foi dada, e eu não possuo o valor de alfa. Então, nossa primeira etapa seria calcular o valor de alfa. E claudiar a concentração dos íons H+. Vamos primeiro calcular o alfa. No lugar da constante de ionização, eu vou ter 2,5 vezes 10 a menos 4, que corresponde a, no lugar da concentração molar, eu vou ter 10 a menos 1, que seria o representante 0 mol por litro. Bom, e aqui eu teria alfa ao quadrado. Observe que o 10 a menos 1 está multiplicando, vai passar dividindo. E eu passo a ter alfa ao quadrado igual a 2,5 vezes 10 a menos 3. Feito? Note que vai ser o 10 a menos 1, 10 a menos 4 vai ser dividido por 10 a menos 1, restando 10 a menos 3. Observe que isso aqui é um quadrado. Note que ele deve passar para o outro lado na forma de raiz. Então eu vou ter que ter alfa igual a raiz quadrada. E aqui dentro eu vou melhorar esse número. Em vez de 2,5 eu vou trabalhar com 25. Então eu vou ter 25 vezes 10 a menos 4. Certo? Simplesmente joguei uma casinha para cá, espero ficar mais negativo ainda quando eu venho com a vírgula para a direita. Respondendo isso aqui, eu passo a ter o valor de alfa correspondente a 5 vezes 10 a menos 2. Esse é só o valor de alfa. Alfa sem porcentagem. Logo, a pergunta do problema não era quem era o alfa. A pergunta do problema era qual a concentração hidrogeniônica. Ou seja, qual a concentração de H+. Agora, essa concentração de H+, ela é dada da seguinte maneira. H+ vai ser igual a molaridade inicial do ácido vezes o valor do alfa. E essa é a maneira que nós temos de calcular a concentração de um ácido. Sendo ácido nitroso monoácido, ele libera apenas um H+. Liberando apenas um H+, o cálculo é direto. Pego a concentração inicial e multiplico por alfa sem porcentagem. Então vamos à resposta do nosso problema. A concentração de H+ passa a ser molaridade, que é 10 a menos 1, que multiplica ao quê? Alfa, que é 5, 10 a menos 2. E a concentração de H+ passa a ser o equivalente a 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Isso corresponde à alternativa de letra E. E é a resposta final do nosso problema. Vale a pena salientar você de vestibular que essa relação é de vital importância, tendo em vista que M vezes alfa é a concentração inicial do ácido vezes o alfa, que é o que vai determinar a concentração de íons H+, tendo como resposta a letra E. Feito?